Era uma vez um quilombo. Hoje eu vou contar para vocês uma história sobre potes, bonecas e mulheres. E eu vou começar por essa aqui que vos falo. Desde criança eu fui muito estimulada. Fui uma criança que aprendi a mexer com as mãos. Minha mãe me deu a capacidade de imaginar os livros. Meu pai me deu as ferramentas, alicates, martelos, me colocou no alto da escada para aprender a mexer na fiação elétrica. Minhas avós me ensinaram a costurar, a bordar, a fazer roupa para boneca. Com isso, gente, eu tive sempre a possibilidade do fazer, a possibilidade de criar. E isso me moveu na minha curiosidade. As mãos curiosas sempre me levaram a esse pensamento, que eu poderia realizar. E isso me moveu na minha vida profissional. Eu fui fazer a universidade, um curso de design, e isso me levou a aprofundar essa relação com os materiais. As minhas disciplinas preferidas eram a oficina de madeira, a oficina de metal, a representação gráfica com pastel, com lápis de cor. Tudo isso me aproximava a essa capacidade de representação. Eu nunca fui exímia desenhista, mas isso nunca me impossibilitou a representação do outro. E foi isso que me moveu durante o meu percurso profissional e nas minhas escolhas de vida também. Quando eu tinha 23 anos, recém-formada, eu vim para o Maranhão. Eu vim de férias com as minhas amigas e aqui decidi que ia ficar. Escolhi São Luís para ser minha casa. De lá para cá já foram 14 anos. E nessas escolhas que a gente faz na vida, a gente sempre paga um preço. Né? As pessoas ficavam um pouco assustadas. Você vai sair do Rio de Janeiro para ir para o Maranhão. Minha mãe ficou 1 ano sem falar comigo, achando que eu estava dando um tiro no pé. Mas hoje ela reconhece. Você atirou no que viu, acertou no que não viu. E assim eu comecei a minha carreira, né, profissional em São Luís. E já chegando aqui na cidade, eu comecei a fazer mestrado em Ciências Sociais e me deparei com esse livro. Ele foi fundador para mim e para o meu pensamento sobre o que eu queria para a minha vida. Eu não queria ficar sentada atrás de um computador. Eu não queria a vida mediada, né, pelas máquinas. Eu queria conhecer pessoas. Eu queria representar o outro de uma forma muito próxima. Então, essa ideia, né, do trabalho do designer como atrás do computador, isso ficou deixado de lado na minha vida. Então, esse livro, que é de um sociólogo norte-americano chamado Sir Wright Mills, ele fala sobre isso, sobre a vida do pesquisador como um artesanato. E, coincidência ou não, era justamente o que eu pesquisava, a produção artesanal. Então, montando essa apresentação, eu comecei a procurar fotos, que eu queria fazer um contraponto entre a Raquel trabalhando no computador e a Raquel em campo. E eu não encontrei, né? Freud explica, foto nenhuma minha atrás do computador. Só me encontrei assim, pintando com as artesãs, com a mão na massa, teando, conversando. E é isso que eu queria para a minha vida. E é isso que eu consegui construir nesse percurso. Até que eu cheguei em Alcântara. Alcântara, na verdade, como campo de pesquisa. Alcântara eu cheguei desde o início, quando eu cheguei aqui, em São Luís. Foi um lugar muito especial para mim. Essa questão do tempo. Eu não queria perder tempo atrás, em trânsito. Né? Isso que me moveu do Rio de Janeiro para cá, dentre outras coisas. E, apesar de hoje São Luís estar desse jeito também. E estar em Alcântara me permitiu isso, né? Perceber esse acúmulo do tempo, o acúmulo das imagens, das mensagens, né? De toda a questão das lendas, das histórias e das ruínas. O que significam essas ruínas? Essas ruínas, para mim, elas são a história que fica escondida, a história não contada. E foi atrás dessa história não contada, que eu me lancei a pesquisar os quilombos de Alcântara. Alcântara não é só o centro histórico de Alcântara. Né? Existem vários povoados, praias lindas e muitas histórias que a gente, né, estão disponíveis para a gente conhecer. Dentre esses povoados, eu conheci um muito especial, chamado Itamatatiua. Ita, pedra, tamatá, peixe, tiua, rio. Itamatatiua é um lugar com uma territorialidade muito específica. Foi formada por negros fugidos de todos os engenhos, né, das fazendas de Alcântara. E lá foram acobertados pelos frades carmelitas
né, que deram todo o apoio para que esses negros se estabelecessem nesse povoado. Lá formaram famílias, reproduziram suas famílias e levaram consigo a imagem de Santa Teresa d'Ávila, lá de Alcântara. E Santa Teresa passa a ser as donas desse território. Então, além de ser terra de preto, Alcântara, Itamatatiua também é terra de Santa Teresa. Santa Teresa é a protetora, a fundadora, e acolhe a todas essas famílias que lá moram. Em Itamatatiua, as mulheres fazem potes como esses. Esses potes movimentavam toda a economia do lugar. E fazem isso há mais de 300 anos, desde que lá chegaram. Nesse momento, a produção do pote vem decaindo, né? Toda a modificação da paisagem econômica, social e cultural vem modificando a produção de Itamatatiua. Antigamente, as minhas informantes contam que elas faziam 20 potes por dia e colocavam no forno mais de 300 de uma vez. Nesse processo, toda a comunidade se sustentava da produção da cerâmica. As mulheres faziam nos quintais, com seus filhos do lado, e os homens vendiam. Colocavam nos caminhões e iam vender por toda a Baixada Maranhense. E isso movimentava a economia. Fazer um pote não é um trabalho muito fácil. Ele nasce numa bolinha e ele vai sendo levantado. As mulheres vão rodando e levantando o pote. Modelam o bojo, sempre nessa posição. Observem essa senhora aí, é Dona Neide. Dona Neide tem 67 anos. Vocês conhecem na cidade grande alguma mulher quase 70 anos sentada assim? E assim, trabalhando. Fazer um pote, como eu disse, é um ritual. Elas dão o bojo, fazem o pescoço, delineiam a boca. Muitas vezes o pote também tem orelhas. Nessa relação, a mulher abraça o pote para moldá-lo. O corpo das mulheres é moldado pelo barro, assim como o barro é moldado pelas mulheres. Nessa relação corporal, cosmológica, mulher e pote são da mesma matéria. Quando elas querem falar sobre a produção da cerâmica em Itamatatiua, a gente pergunta, como é que é a tua cerâmica? Ah, a cerâmica da gente é negrinha que nem nós. Nesse processo de autoidentificação com o próprio trabalho, eu também me identifico com elas. Nesse processo de construção mútua, de que o que a gente faz, o nosso trabalho, é a nossa identidade. E como as pessoas nos percebem a partir dessa identidade. Qual é a imagem que construímos a partir da nossa pesquisa, que não é só trabalho, é também uma forma de viver. Em Itamatatiua, essa cosmologia também está muito presente, ela é muito preponderante. Essa imagem aí é o Poço do Chora. O Poço do Chora é um lugar encantado. É um lugar que é guardado por uma sapa dourada e uma serpente. E quando a gente busca toda a mitologia sobre a produção da cerâmica, a gente encontra na mitologia ameríndia, né, de todos os povos indígenas, que o barro de onde é feita a cerâmica é o mais profundo do barreiro, e lá ele é guardado por serpentes. E nessa relação cosmológica, tem vários tipos de interdições. Mulher não pode tocar em barro quando está menstruada. O ciclo menstrual ele afeta a textura do barro. E quando a gente coloca o barro para assar, ele pode rachar. A outra coisa é a questão do ciclo lunar. Também não pode colocar pote para assar quando a lua está cheia ou está no quarto crescente, porque a força da lua faz com que a louça espoque. E nesse contexto, a gente acaba se envolvendo, né, o trabalho e a vida, e eu também me deixei levar por essas histórias de serpente em Itamatatiua. Ainda no primeiro momento de levantamento, né, eu estava visitando vários povoados e eu fui mordida por uma cobra. E foi uma confusão, com medo, eu chorando, estava longe de Alcântara, não tinha soro, vai para São Luís, fica em Alcântara. Eu sei que, no meio da confusão, uma senhorinha lá do povoado onde eu estava me falou assim, minha filha, a senhora não vai morrer, não. A senhora vai lembrar, toda vez que virar a lua, toda vez que fizer aniversário, a senhora vai lembrar da cobra, mas não vai morrer, não.
Na hora aquilo não me causou nenhum impacto, eu estava muito nervosa, mas depois eu percebi que aquilo ali realmente era um aviso, né? E aí cicatrizou, eu voltei para casa, ficou tudo bem, cicatrizou a mordida. Mas era impressionante, dava um mês, quando chegava na mesma lua daquele período no qual eu tinha sido mordida, e a ferida abria. E eu passei uns 6, 7 meses nesse processo de abrir ferida, fechar ferida. Então, aí eu percebi o que era a temporalidade, o que era estar ligado ao território. E, nesse processo, chega o desenvolvimento em Itamatatiua. A partir da década de 70, 80, os potes não eram mais produzidos, ou muito pouco. Já não tinha aquela quantidade sendo vendida, porque chegou o plástico e a água encanada. Conversando com Dona Maria, que tem 85 anos, Dona Maria me contando sobre a produção, sobre, né, o passado da produção, e eu perguntei para ela: Dona Maria, a senhora não tem nenhum pote em casa? Ela tem sim, um lá na Sentina, mandou o neto buscar. Quando ela trouxe, ela botou o pote molhado, que estava dentro de um tanque, e continuou falando, e aí eu vislumbrei essa imagem que eu fotografei, né, que representa exatamente isso, né, esse pote de um lado e a geladeira de outro, representando essa chegada do desenvolvimento, a chegada do progresso. A luz elétrica afastou as mães d'água. Por outro lado, a água encanada, a partir de 1988, principalmente, com os direitos coletivos das comunidades quilombolas, começaram a chegar pesquisadores, as próprias políticas públicas, né, de reconhecimento, saúde, educação. Então, todo o lado bom do desenvolvimento também chegou em Itamatatiua. E o que me interessa nessa história toda é a chegada dos turistas, que, no seu bojo, trouxe as consultorias de design. Essa relação entre design e artesanato é muito pesquisada, tanto no campo do design quanto no campo da antropologia. E eu não vou me deter nela nesse momento. Mas é muito importante a gente pensar que é uma relação delicada. Um designer que chega com conhecimento de fora e o artesão que está na comunidade, todo detentor de um saber ligado àquele território. E como se dá essa relação? Como se dá essa relação de construção mútua, de construção e respeito ao saber, né, de cada um? E aí, numa dessas consultorias, lá pelos idos de 2000, foi implantado um novo produto, que foi a boneca do Quilombo. A boneca representa um produto muito menor. Se a gente pega uma boneca, a boneca dá para a gente levar para casa, dá para botar na mala e levar como souvenir. Não dá para a gente levar um pote de lembrancinha do Quilombo. E toda essa busca pelo Quilombo fala disso, da gente levar para casa um outro tempo, uma outra vivência, uma outra forma de vivenciar as relações com a natureza. E é por isso que os turistas buscam o Quilombo. E, nesse processo, as artesãs começaram a modelar suas antepassadas. Tem várias histórias, né? A Chica Pimenta, que é essa daqui, e começaram a embalar esses produtos para a viagem. Uma das demandas das artesãs era que se construísse uma caixa para que as bonecas pudessem ser transportadas sem quebrar. E isso facilitaria a venda. Hoje, uma boneca custa mais cara do que um pote. E é um produto muito mais vendável, né, nesse sentido. E que mulher é essa representada nas bonecas? As antepassadas. As mulheres buchudas, com feixe de lenha na cabeça, com o pote na cabeça. Essa daqui, no primeiro plano, é a Neuza, que ela costumava modelar a cerâmica e amamentar ao mesmo tempo. Então, ela ficava com o seio de fora, amamentando e cuidando dos filhos. E são essas as bonecas que eram levadas. Instigado com isso, durante a nossa pesquisa, um dos alunos meus queria modelar, ele queria representar as artesãs. E aí a gente propôs uma oficina de bonecas. Nessa oficina, a gente propôs que cada uma modelasse a outra. E o resultado disso foi incrível. E aí eu faço uma pequena pausa para fazer uma nova reflexão sobre esse processo de identificação, de como o turista, esse processo da fotografia, da construção da imagem, né, de quem vem de fora desse quilombo, como isso constrói a identidade das artesãs. Como elas contam histórias
que falam desse processo de aproximação com o turista, principalmente. Então, o discurso que elas constroem para mim é moldado pelo que elas acham que eu gostaria de escutar. E isso é o imaginário coletivo do quilombo. É essa a imagem quilombola, que é o que eu discuti, tanto na minha tese, quanto no documentário que lá nós realizamos, intitulado A Mão e Fogo. E essa imagem ela é muito interessante, porque no filme, isso é uma cena, e ela está olhando para a foto, e o tempo todo ela está depois olhando para a minha câmera. Ela está dialogando tanto com a turista, quanto comigo. Isso é muito interessante de perceber. E essa foi a oficina de bonecas, em que cada uma modelou a outra. E aí o resultado foi incrível e foi muito emocionante, de perceber como elas gostariam de ser identificadas. Que mulheres eram essas, as bonecas do quilombo? Essa daí é a Ângela. Ângela não está com um feixe de lenha na cabeça. Ângela está de óculos. Ângela sabe ler e escrever e é responsável por toda a contabilidade da loja. É ela que faz as contas e faz a distribuição, né, dos lucros entre as artesãs. Essa daqui é a Duca. Duca é uma das artesãs mais jovens, que adora passear. Toda hora está pegando ferry boat para ir para São Luís. Então, Duca está sempre de bolsa. São imagens de empoderamento. São imagens que falam sobre quem essas mulheres querem ser. Que identidade é essa que nós podemos construir juntas, como mulher, como pesquisadora e como artesã? E esse último caso é, para mim, o mais emblemático. Durante esse processo da pesquisa no quilombo, elas pediram para os meus alunos desenharem jogadores de futebol, era a época da Copa do Mundo, que elas queriam fazer uma linha de produtos para a Copa, visando, né, uma venda maior, visando o mercado. E aí os meninos desenharam os bonequinhos e elas fizeram juntos lá, recortaram numa plaquinha e elas aplicaram numa bilha como essa. E essa bilha eu intitulei como a bilha da Copa. A gente pode fazer todas as ressalvas. Não é um produto lindo esteticamente, mas é um produto feito, idealizado e solicitado a nós, designers, por elas, artesãs. E é nesse processo de autoidentificação, de reconhecimento, que a gente constrói a nossa identidade como pesquisadores e elas como artesãs. E tem uma frase no quilombo que eu me identifico muito, que fala desse empoderamento. E é com essa frase que eu vou me despedindo de vocês, que é: quem não pode com o pote, não coloca a rodilha. Muito obrigada.